Energia elástica, relação força-comprimento, isso tudo tem a ver diretamente com produção de força pelo músculo. Como eu já falei anteriormente, o músculo tem a mesma propriedade do elástico. O elástico, quando eu estico o elástico, ele vai armazenando uma energia que ele usa para encolher, que se chama energia elástica. O tecido muscular tem a mesma propriedade, a gente tem a propriedade de elasticidade. Então, o que acontece? Toda vez na fase excêntrica da contração, o que está acontecendo? Eu estou contraindo, mas o movimento, a fibra muscular está fazendo isso. Ela está segurando o movimento, mas a origem e inserção estão se distanciando, como acontece com o elástico. Então, nessa fase, que é a fase excêntrica, por exemplo, para o quadríceps, durante o agachamento, nessa fase de descida, apesar de eu estar contraindo o quadríceps, ele está aumentando o comprimento, a distância entre a origem e inserção, contra a resistência externa, né? Então a resistência externa está vencendo a contração do músculo e eu estou segurando essa descida por contração muscular. Mas o músculo está nessa fase, ó, que é a fase excêntrica, e nesse ponto ele acumula energia elástica igual o elástico acumula para poder encolher depois, a hora que eu solto o elástico. No tecido muscular igual. Então o que acontece? Se eu durante a fase excêntrica, que eu estou acumulando energia elástica, trocar de direção rápido, eu consigo usar essa energia elástica para favorecer a fase concêntrica do movimento. Só que, o que acontece? Toda vez que eu uso energia elástica, diminui a intensidade da contração muscular, porque a energia elástica vai me fazer subir sem a necessidade de esforço de contração dos filamentos ali, de sobreposição dos filamentos de actina e miosina, mas sim pela energia elástica acumulada no tecido muscular. Então isso diminui a intensidade do esforço. Se eu estou prescrevendo um exercício pensando numa performance atlética, onde tem o uso de potência, onde eu tenho que lançar mais longe e tal, aí sim eu tenho que treinar, pensando no princípio da especificidade do treinamento. O treino da musculação tem que refletir o que eu quero melhorar lá, então eu tenho que usar a energia elástica durante o treino, tá? Fazer as trocas rápidas, aumentar a velocidade, fazer um treino de potência, usar exercício pliométrico, que é a base focada nessa energia elástica para a produção de potência, né? Aí sim, mas na musculação convencional, pensando em estética e em saúde, o ideal era não usar energia elástica. Por quê? Porque daí eu consigo fazer com que a fase concêntrica seja feita realmente só pelos componentes contráteis do tecido muscular e não por causa desse adicional de força para subir utilizado pela energia elástica acumulada na fase excêntrica, tá? Então tem duas coisas. Se eu não usar energia elástica, primeiro eu aumento a intensidade do exercício sem ter que mudar a carga. Como que eu faço isso? Imagina que eu estou fazendo elevação lateral. É muito comum, então, a fase excêntrica, eu estou acumulando energia elástica no deltoide, chega aqui, troca de direção muito rápido. Pode ver, se vocês forem hoje na academia e olhar todo mundo treinando em qualquer exercício de musculação, eles vão estar fazendo isso que eu vou mostrar nesse elevação lateral. Faz o movimento, chega aqui embaixo e troca de direção rápido. Troca entre a fase excêntrica para concêntrica, bem rápido. Por que essa troca? Porque quando eu chego aqui embaixo, se eu trocar de direção rápido, eu consigo usar a energia elástica acumulada no deltoide para facilitar a subida, tá? E aí a intensidade do exercício diminui, porque uma parte está via energia elástica. O que eu posso fazer para tirar isso do caminho? Eu vou fazer assim, peço para o aluno fazer assim, concêntrica, está na fase excêntrica acumulando energia elástica, chegou aqui, eu peço para ele parar e trocar de direção. Sem aquele soco entre a ida e a volta, entre a excêntrica e a concêntrica, tá? Ó, voltei, chegou aqui, meio segundo de intervalo, macio e faço a troca. O que acontece quando eu dou esse meio segundo de intervalo entre a fase excêntrica e a concêntrica? É aqui que eu tenho que ficar preocupado. Aqui até dá para trocar mais rápido, entre a concêntrica e a excêntrica, porque não tem acúmulo de energia elástica, tá? O problema é no final da fase excêntrica para começar a concêntrica. Então, o que acontece quando eu dou essa brecadinha aqui e paro para trocar de direção macio? Esses milissegundos de intervalo, a energia elástica acumulada se dissipa e eu não consigo usar ela mais
para produzir a fase concêntrica da contração muscular. Eu vou fazer só via elementos contráteis do músculo e realmente vou ter que contrair para levar esse peso lá para cima. Então, por isso que a intensidade aumenta. Então isso é um ponto importante, dar esse intervalinho em todos os exercícios, entre a excêntrica e a concêntrica. Isso vai prevenir duas coisas. Prevenir que a energia elástica diminua a intensidade do exercício. E outro ponto muito importante, talvez até mais importante do que da intensidade, porque eu poderia alterar a intensidade por outras vias, né? É que essa troca de direção entre excêntrica e concêntrica, quando ela acontece rápido para usar energia elástica, uma parte dessa contração, sempre, vocês viram na aula de biomecânica, que toda contração muscular gera na articulação uma parte que é o movimento rotatório e outra parte que é translação. Na maioria dos casos, essa translação é de compressão. Então, aqui no deltoide, por exemplo, quando eu troco de direção rápido, uma parte da força faz rotação do ombro, outra parte faz assim, ó, translação da cabeça do úmero contra o arco coracoacromial aqui na escápula. E isso comprime todas as estruturas que estão ali no meio, né? Bursa subacromial, o tendão ali do bíceps que está passando ali perto, o tendão do supraespinhal principalmente, são pressionados. Se é em outra articulação, mesmo que não tenha nenhuma estrutura dessas passando, eu vou ter impacto articular entre as estruturas. Por exemplo, no quadríceps eu vou ter o impacto entre os côndilos do fêmur e o platô tibial o tempo inteiro, em cada troca de direção dessa para facilitar o uso da energia elástica. Então, se eu não usar energia elástica, a intensidade do exercício aumenta muito e o risco de lesão e de envelhecimento precoce da articulação diminui significantemente. Então, vamos prestar atenção nisso. Com um aluno normal ali que está preocupado só com a saúde ou com a estética, evitar energia elástica. Nós estamos ganhando em intensidade e ganhando com a diminuição do risco de lesão e de uma possibilidade de umas ísis e oses, né, de artrites, aites, né, artrite, artrose e envelhecimento precoce da articulação causado pelas forças translatórias que vêm desse processo de troca de direção rápido. Combinado? Presta atenção em como usar energia elástica então e bons treinos.